O Zé Múcio Monteiro, ministro da Defesa, concedeu uma entrevista ao UOL. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse nesta quarta que a presença das Forças Armadas em Brasília durante o 8 de janeiro poderia ter impedido os atos golpistas. A declaração foi dada em entrevista aos jornalistas Josias de Souza e Carla Araújo do UOL. Para o militar, faltou presença de uma força repressora, qualquer que fosse. Porque, na realidade, o que faltou naquele dia? Faltou naquele dia a polícia do Distrito Federal estar na rua. Então, o que o senhor está dizendo é muito sério, né, ministro? Na prática, o que o senhor está dizendo é, houve o quebra-quebra nas sedes dos três poderes. Deixa eu só fazer uma interrupção. Porque faltou... a polícia não foi. Exército na rua. A polícia, não, faltou polícia na rua. Se foi da Polícia do Distrito Federal, que a lei permitia, se foi do Exército, faltou quem dissesse não, não houve não. Aquilo foi uma operação e eu estava lá junto, assistindo, vendo, não tinha comando. Aquilo era um grupo de baderneiros financiados por um grupo de irresponsáveis, não havia liderança. Cada um escolhia para onde ia, um ia para o Congresso, outro ia para o Supremo, outro ia para o Palácio, não havia um comandante, não veio ninguém na frente. Veio um bando de senhoras, crianças, idosos, de maneira que foi uma coisa assim absoluta. Aí você disse assim, as Forças Armadas queriam um golpe? Não. Um golpe se dá como? As Forças Armadas vão primeiro e o povo apoia. Naquele dia era muito fácil se as Forças Armadas quisessem um golpe. O povo foi. Era só apoiar aqueles baderneiros que não representavam a sociedade, né? Então, faltou naquele dia verdadeiramente uma repressão. Ministro, que está recapitulando... Só para insistir nesse ponto, Carla. Quer dizer, se houvesse a GLO, não. Se o Exército estivesse na rua, não teria havido aquela se houvesse quem se impedisse aquilo, se houvesse quem impedisse aquilo, ou Exército, ou Marinha, ou Aeronáutica, ou a Polícia do Distrito Federal, não teria tido aquele... Bom, é claro que tivesse tido uma força repressora, tal. A questão aí, olha, isso é mais relevante pelo que não diz do que pelo que diz. Que nós sabemos que no dia 8 de janeiro tinha gente que pediu uma operação de garantia da lei e da ordem. Eu já falei isso no UOL, eu estou militando desde cedo hoje, viu, Vale Bem? Estou na luta desde cedo. É dura a vida da bailarina. Eu já participei de um troço no UOL hoje, falando disso, numa conversa no UOL, com a querida Fabiola Cidral, beijo para ela. Se o Lula pede uma operação de garantia da lei e da ordem, ali o governo dele vira refém dos militares. Faltou, aí sim, e é por isso que eu acho que a primeira parte da consideração, ok, faltou a Polícia Militar do Distrito Federal cumprir sua função. E não cumpriu. Não é mesmo, Anderson Torres? Não cumpriu. Mais do que não cumprir, abriu o caminho. Abriu o caminho para os golpistas, como nós vimos. Tinha uma linha de defesa, foi retirada e eles passaram. Agora, a tese, era uma bagunça generalizada, não havia quem, não sei o quê. Aí havia quem financiasse aquela coisa toda e havia quem estimulasse pelo silêncio. Ponto final. Tem mais, Múcio. Vamos lá, Valbene. Ele disse ainda que há apreensão com a situação do tenente-coronel Mauro Cid, preso desde maio. Segundo ele, existe torcida para que o assunto seja encerrado. E com isso, as Forças Armadas possam tomar as medidas necessárias. Agora, torcemos muito que isso se conclua para que nós possamos tomar as providências. A bola não está conosco. Nós estamos precisando, como o Josias falou, na Polícia Federal pode-se tomar essa providência. Lá nós não podemos. Ele está preso hoje fardado, dentro do quartel do Exército. Na hora que o ministro concluir o processo, aí sim, o Exército vai tomar as providências. Ministro, nesta conversa do comandante do Exército, general Tomás, com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, os senhores conseguiram extrair dessa conversa alguma noção de time, de tempo? Quanto tempo ainda demora para que isso seja julgado? Não. Ele disse que estava o processo em curso. Eles são amigos, conversam sempre, são amigos desde os tempos de São Paulo. Ele tem até um acesso maior que eu, porque são amigos, né? Mas ele não sinalizou se isso estava em processo de conclusão, mas que estava caminhando. Ministro... Aí surgiu outro telefone, aí agora prenderam o telefone do pai. Isso tudo só estica. Essa preventiva nos incomoda, porque nós ficamos todos com a áurea da suspeição.
Então, de fato, há esse incômodo com a manutenção da prisão do Cid preventivamente. Não, a gente não é com a manutenção da preventiva, é que o processo ainda não tem sido concluído para que nós pudéssemos tomar as providências cabíveis ao Exército. Veja, eu entendi aí, agora vendo mesmo, ele não está incomodado. Claro que a prisão preventiva incomoda, mas me parece que o que ele está dizendo é que precisa que então se encerre isso para que o Exército tome as providências no que lhe cabe. Eu acho que o ministro, de algum modo, anuncia que a presença de Mauro Cid no Exército, a essa altura, ficou bastante difícil, não? Com tudo o que se sabe. Hã? Agora, a preventiva do seu Mauro Cid vai continuar enquanto essa investigação, olha, está trazendo coisas novas, né? E é claro que ele teria condições de interferir na investigação, sendo quem é. E aí o ministro fez uma defesa corretíssima. Agora sim, tem uma coisa que precisa mudar, e mudar urgentemente. Diz respeito, eu vou direto, ministro, diz respeito à questão de militares que podem, saem, deixam, vai disputar a eleição, não se elege, volta para a carreira. Aí não dá. O que foi que disse o ministro? Vai lá. Houve verdadeiramente uma mistura que não deu certo, foi que botou político no meio, aliás, militares no meio de políticos. Os ministérios estavam todos com oficiais de reserva. Aquilo havia um plano. Eu imagino que houvesse um plano. Ia para a reserva e diretor disso, vai para a reserva e presidente disso. Havia um sentimento de uma, não digo contaminação, de uma mistura militar com a política. Esse projeto que nós mandamos, que está sendo enviado talvez ainda na próxima semana, já na próxima semana, de militar que quiser entrar na política, não volta para o quartel ganhando ou perdendo, isso é uma coisa importantíssima. É uma PEC, né? Hã? É uma PEC. É uma PEC. Importantíssima. Vai, tudo bem, escolher uma outra carreira, porque quando ele vai e perde, ele volta desmotivado para a vida militar. A questão da hierarquia e da disciplina completamente mutilada, e ele volta com proselitismo político, pensando numa próxima campanha. Tem que acabar ali e nas polícias militares. Quer ser político, vai ser político, bicho. Agora, o que não pode, não tem 10 anos de casa, tal, não sei o quê, então pode, caso não dê certo, volta. Não, e muitos que se elegem continuam a usar farda. A farda é uma prerrogativa de quem está no exercício daquela função. Não, usar farda em assembleia, em câmara, é ridículo isso. Por mim, proibir inclusive o uso de patente no nome político. Deputado, tenente, não sei o quê. Vai! Você não é tenente coisa nenhuma como deputado. Porque alguém vai ter que bater continência? Ou capitão, ou major, ou o que seja. Isso é contra as Forças Armadas. Eu estou falando a favor das Forças Armadas quando digo um troço como esse. Não aqueles que advogam esta porcaria. Hã?